Olá, vamos ao nosso curso revisional de Direito Previdenciário, preparado exclusivamente para você que vai enfrentar o concurso do INSS. Nossa primeira aula, vamos tratar da Seguridade Social, questões relativas à evolução e o conceito de Seguridade Social. Se você tem o curso regular, você vai perceber que essa aula, revisão, coincide com o mesmo tema da aula do curso regular. Então fica fácil, você vai, assiste a aula do curso regular, vem para o curso revisional e faz todas as questões e presta atenção na revisão geral desse tema. Vamos lá? Nós resolvemos fazer o curso revisional baseado em questões CESP, para você saber dimensionar, verificar como que a banca vai aplicar aquele conteúdo programático nas questões. E com isso, fazemos também a revisão. Vamos à primeira questão. Questão recente, 2014. Acerca da Seguridade Social, julgue o item que se segue. Vamos lá. Entre os principais marcos legislativos referentes à Seguridade Social, incluem-se a edição do Poor Relief Act, Lei dos Pobres, em 1601, na Inglaterra, e a criação do seguro-doença, em 1883, na Alemanha. Gente, a CESP adora essa questão. Eu vou te falar que desde 1997, quando ela já aplicava a prova de questões na área previdenciária, ela pergunta essa mesma coisa, né? E essa questão está certa. Ora, realmente a Poor Law ou Poor Relief Act, ou Lei dos Pobres, em 1601, na Inglaterra, é sim um marco legislativo referente à Seguridade Social. E na Alemanha, através do chanceler Otto von Bismarck, foi criado o seguro-doença. Correta essa assertiva, é isso que a gente precisa saber do direito comparado. É esse tipo de questão que o CESP gosta e que você viu esse tema na aula do curso regular. Portanto, esse item está correto. Olhe lá. Próxima questão. A Lei Eloy Chaves, Decreto Legislativo número 4.682, de 1923, considerada o marco da Previdência Social no Brasil, criou as caixas de aposentadoria e pensões das empresas de estradas de ferro, sendo esse sistema mantido e administrado pelo Estado. Vamos partir a questão, como eu sempre falo para vocês, para verificar a correção dela. A Lei Eloy Chaves, considerado o marco da Previdência Social no Brasil, está certo? Sim. O marco da Previdência Social no Brasil é a Lei Eloy Chaves. Criou as caixas de aposentadoria e pensões das empresas de estradas de ferro, certo? Essa caixa de aposentadoria foi para os empregados das estradas de ferro. Sendo esse sistema mantido e administrado pelo Estado, a caixa de aposentadoria e pensão dos empregados das empresas de estradas de ferro eram mantidas pelo Estado? Errado. Elas eram mantidas pelas próprias empresas de estradas de ferro. Nesse momento, o Estado brasileiro não atuava nessa questão de proteção aos trabalhadores, né? Então, a década de 20, marcada pela criação de caixas de aposentadorias e pensões, sendo a primeira, sendo criada pela Lei Eloy Chaves, não tem a participação do Estado. O Estado vai aparecer como
gerente, né, como gerenciador do sistema previdenciário na década de 30. Quando? Quando são criados os institutos de aposentadorias e pensões, os IAPs. Então, nesse caso aqui, o erro da assertiva está sendo esse sistema mantido e administrado pelo Estado. Era mantido pelas contribuições dos empregados e de suas empresas, e não era administrado pelo Estado. Portanto, a assertiva é incorreta. Seguindo, antes do decreto legislativo 4.682, de 24 de janeiro de 1923, conhecido como a Lei Eloy Chaves, não existia nenhuma legislação em matéria previdenciária no Brasil. Por esse motivo, o dia 24 de janeiro é considerado oficialmente o Dia da Previdência Social. Veja como que o CESP gosta da Lei Eloy Chaves. Então, vamos lá. Antes da Lei Eloy Chaves, não existia nenhuma legislação em matéria previdenciária no Brasil. Falso. Antes da Lei Eloy Chaves, nós tínhamos sim. Nós tínhamos a Constituição de 24, tratando dos socorros públicos. Nós tínhamos a Constituição de 1891, que trazia a aposentadoria por invalidez ao funcionário público. Então, na verdade, a Lei Eloy Chaves, ela é considerada o marco da Previdência Social no Brasil, e o dia 24 de janeiro é, sim, considerado oficialmente o Dia da Previdência Social, porque a Lei Eloy Chaves, a estrutura da Lei Eloy Chaves, era tão boa que é considerado ali o marco inicial da Previdência Social. A Lei Eloy Chaves garantia aos empregados das empresas de estradas de ferro aposentadoria e pensão por morte. Então, neste caso, a assertiva vai estar incorreta. Incorreta por quê? Porque está falando que antes da Lei Eloy Chaves não tinha nada sobre legislação de matéria previdenciária. Então, a assertiva está incorreta. Seguindo, 4. Considerando a evolução histórico-legislativa e os princípios da Seguridade Social no Brasil, assinale a opção correta. Eu falo para vocês que assinale a opção correta. A prova do CESP, no Banco Central, ela era de assertivas. Só que eu trouxe apenas a assertiva para você verificar se está certo ou errado, aquela pertinente ao nosso assunto, evolução da Seguridade Social. Então, veja. Desde 1919, já havia legislação sobre acidente de trabalho no Brasil. Entretanto, somente com a publicação da Lei Eloy Chaves, em 1946, foram implementadas as primeiras experiências previdenciárias, tendo a referida lei criado caixas de aposentadorias e pensões para os empregados das empresas ferroviárias e aeroferroviárias. Essa assertiva, ela está completamente errada. Ela tem vários erros. Então, se você não perceber um erro, com certeza perceberia outro, tá? Com certeza perceberia outro. Então, vamos verificar, vamos partir de novo a questão. Desde 1919, já havia legislação sobre acidente de trabalho no Brasil. Certo! Você viu isso no curso regular, certo? Só que a questão do acidente do trabalho era à parte, não estava vinculado com a Previdência Social. Ela não fazia parte da Previdência Social. O seguro contra acidente do trabalho, ele só veio integrar a matéria previdenciária, a legislação previdenciária, em 1960.
1967. Entretanto, somente com a publicação da Lei Eloy Chaves, em 1946, paro. A Lei Eloy Chaves é de 1923. Ai, professora, mas será que eu tenho que guardar até o ano da Lei Eloy Chaves? Seria bom. Mas se você não tivesse guardado, você com certeza guardou que as CAPs são da década de 20. Os IAPs, que vieram substituir o sistema anterior, são da década de 30 a 50. Então, Lei Eloy Chaves, que cria a CAP, ela não pode ser de 46. Você poderia sair por aí, né? Mas vamos. A lei, com a publicação da Lei Eloy Chaves, foram implementadas as primeiras experiências previdenciárias. Falso. Você acabou de ver uma questão em 2010 que pergunta se, antes da Lei Eloy Chaves, não tinha nenhuma legislação sobre matéria previdenciária. Falso. Você sabe que tinha. E olha como que o CESP vem perguntando sempre a mesma coisa, de maneira um pouco diferente. 2010, 2013. Tendo a referida lei criado caixas de aposentadorias e pensões para os empregados das empresas ferroviárias. Para as empresas ferroviárias, sim. Para as empresas de estradas de ferro. E aeroferroviárias. Falso, né? Em 1923, eu não tinha nem empresa aí aeroferroviária, tá? No caso do Brasil. Então, nesse caso, eu tenho vários erros que vão inviabilizar a minha questão. E ela vai ser incorreta. Mas tem uma informação muito importante para você. Desde 1919, já havia legislação sobre acidente de trabalho no Brasil? Sim, mas era um ramo à parte da Previdência. A assertiva está incorreta. Vamos a outra questão. Em relação à história da Previdência no Brasil, julgue os itens que se seguem. Até a década de 50 do século XX, a Previdência Social brasileira caracterizava-se pela existência de institutos previdenciários distintos, que atendiam a diferentes setores da economia. Ora, até a década de 50, nós tínhamos os chamados IAPs, Institutos de Aposentadorias e Pensões. E nós falávamos para você que os IAPs eram criados em razão da categoria de trabalhadores, para atender trabalhadores de uma determinada categoria, de um determinado setor na economia. Então, nesse caso, a assertiva vai estar correta. Ora, até a década de 50 do século XX, do século anterior, a Previdência Social brasileira caracterizava pela existência de institutos previdenciários distintos, sim, os IAPs, o IAP dos marítimos, o IAP dos bancários, o IAP dos industriários, o IAP dos comerciários, que atendiam a diferentes setores da economia. Certo? Item, portanto, correto, pode conferir. Mais uma questão. Com relação à origem, à evolução legislativa, aos princípios constitucionais e à organização da Seguridade Social no Brasil, julgue o próximo item. Questão recente, 2014. O plano de benefícios dos órfãos e viúvas dos oficiais da Marinha consubstancia exemplo histórico de proteção social brasileira. Certo ou errado? Certo! Certíssimo! Por que o plano de benefício de órfãos e viúvas da Marinha? Dos oficiais da Marinha? Eu me lembro do IAPM, Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Marítimos. É um exemplo, sim,
da proteção social no Brasil, consubstancia exemplo histórico da proteção social brasileira, porque o IAPM foi o primeiro instituto de aposentadoria e pensão criado no Brasil. E quando foi isso? Em 1933. 1933, cria-se o IAPM. Portanto, item correto, corretíssimo para você. Mais uma questão? Acerca da evolução histórica do direito previdenciário brasileiro, assinale a opção correta. Letra A. Ocorreram inúmeras modificações na organização administrativa. Gostou da super aula? Top de linha? Quer continuar assistindo essa videoaula? Convido você a acessar nosso site laconcurso.com.br e fazer nosso curso completo de aulão de véspera do INSS 2016. Professor, o curso de aulão de véspera é exatamente isso. Nós aqui do Lá Concurso, nós resolvemos inovar, nós resolvemos fazer algo diferente, algo que realmente vai te ajudar nessa reta final da sua preparação para o INSS 2016. Então, nós montamos um aulão de véspera muito especial para vocês, em duas partes, dois blocos. Nós temos aí em torno de 45, 50 horas somente de exercício da banca do CESP, é o primeiro bloco, eu vou apresentar para vocês os professores já. E o segundo bloco, que é um suporte pedagógico de teoria dos principais assuntos que o CESP costuma cobrar. Ou seja, é um mini curso, é um aulão de véspera para aqueles alunos aí de reta final, aqueles alunos que começaram a estudar um pouquinho atrasados e, claro, também para aqueles alunos que já estão estudando e quer dar aquele up na sua preparação nessa corrida do INSS 2016, tá certo? Ó, vem comigo aqui. Olha, aqui no Lá Concursos é o seguinte, meus amigos, aqui é o melhor custo-benefício da internet. Você pode pesquisar, pode procurar, conferir, comparar aí, pode fazer isso que você vai chegar a uma conclusão. Este super aulão de véspera, por apenas R$ 79,90. Professor, quando que ficará disponível? Nesse exato momento, nós temos já 140 horas aí disponível para vocês. Claro que a gente vai majorar essa carga horária ainda, você pode ter certeza. E nós iremos disponibilizar todas as videoaulas, preste atenção, até 10 dias antes da prova. Professor, por quê, professor? Porque aula de aulão de véspera é um tesouro. Tá? Por quê, professor? Porque o professor ele foca na prova, já tem uma data certa, então ele vai se inspirar naquilo que acha que pode ser cobrado, que é mais importante. Então, o que acontece? Nós disponibilizamos com antecedência para que você assista 1, 2, 3, 4 vezes, quantas vezes você quiser, que esse conteúdo vai ficar na sua cabeça e lá no dia da prova vai ser sua felicidade. Prazo de acesso, 70 dias, você pode assistir quantas vezes quiser. Carga horária prevista desse super curso de aulão de véspera, olha só, mais de 150 horas. Eu digo mais porque tenho certeza que nós iremos ultrapassar 150 horas aí o nosso aulão de véspera, que está em gravação ainda. Banca do CESP, prova dia 15/5. Professor, como é que está a estrutura do aulão? Está o seguinte, olha só. Nós temos aqui um super reforço pedagógico em direito previdenciário. Tá? Para isso, temos 3 grandes mestres para vocês. Professora Adriana Menezes, não preciso apresentar para vocês, aí, professora top de linha. Vai lá, coloca no Google Adriana Menezes, assiste algumas aulas demonstrativas que você vai se convencer da capacidade e da excelente profissional que é a professora Adriana Menezes. Nossos amigos lá da Bahia, professor Ítalo Romano e professor Flaviano, fazendo aí uma bateria de correções de exercícios da banca do CESP. Temos informática, que costuma pegar muita gente. Essa revisão aqui de informática do Marcelo Leal são em torno de 6 horas e 30 minutos. E essa revisão do Leal aí, eu falo para vocês, cara, tá muito pontual. Cheguei a assistir algumas aulas. Essa aqui você tem que assistir, cara. 1, 2 vezes aí para chegar lá na prova de informática, você fechar a prova, hein? Ok? Língua portuguesa, também calcanhar de Aquiles aí de muitas pessoas aí. O professor Sidney Martins está gravando, já gravou a primeira parte, já disponibilizamos para vocês. Para as próximas 2, 3 semanas, vai gravar as outras 3 partes da aula do CESP.
Administrativo e constitucional, professor Constituição, professor cabeça aí, Rodrigo Belmonte, excelente profissional, e aquela matéria, aliás, que os alunos se preocupam muito, que é raciocínio lógico, matemática. Jefferson Fiel para vocês, oferecer com o professor Jefferson, já está preparando, serão 6 horas. Tá? 6 aulas de 1 hora do professor Jefferson Fiel, que vai gravar para vocês aí um super revisão. Meus amigos, minhas amigas, olha só, pesquise, compare, pega o nome desses professores, joga aí no YouTube, joga no YouTube, faça uma pesquisa, assista um pouquinho das aulas dele, compare. Você vai chegar à conclusão que é um super time de professores. Resumindo, esse curso, vocês terão 4 módulos, tudo isso por R$ 79,90. Olha só, aulão de véspera do INSS, aqui você pode clicar e ver as aulas que já estão disponíveis. Este aulão de véspera está em gravação ainda, tá certo? Vou até colocar lá na descrição da aula em gravação. Já tem 29 horas de videoaulas para vocês, só de correção de exercícios com foco no CESP INSS 2016. Aqui faltam 100% constitucional, administrativo, informática e 3 aulas ainda do professor Sidney Martins. Garanto para vocês que nós chegaremos aí muito próximo de 50 horas. Professor, e outros 3 módulos? Os outros 3 módulos são módulos de teoria, que nós estamos disponibilizando para vocês de suporte. Por exemplo, direito previdenciário, meu amigo. São 70 questões de 120. Resolvemos disponibilizar o módulo completaço da professora Adriana Menezes, que são de 39 horas para vocês. Papo sério com vocês, isso aqui vai fazer a diferença. Você quer passar, quer ficar competitivo, quer ter chance de disputar a vaga? Cara, obrigação sua, papo reto. Assistir pelo menos 2 vezes a aula da professora Adriana. Língua portuguesa, fizemos um resumo aí das principais aulas do professor Sidney Martins, 21 horas para a galera aí. Direito administrativo e constitucional, unificamos as 2 matérias, tá, com os principais assuntos, aqueles assuntos que o banca do CESP costuma cobrar. Tá certo, meus amigos? Então aí, espero vocês aí nesse super aulão de véspera do LAC Concursos. Nós vamos fazer a diferença e nós iremos ajudá-lo bastante você nessa preparação, nessa caminhada rumo à sua aprovação. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.